Ondas estacionárias, corda sob tensão. Este é o assunto da questão da FUVEST de hoje. Bora lá? Opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercícios de física dos grandes vestibulares. Eu sou o professor Guma e esse aqui é o canal do Prof. Guma, o canal que ajuda você a resolver exercícios de maneira didática. Como eu disse para vocês, a questão de hoje vai envolver ondas estacionárias. Você é novo aqui? Deixa aí sua inscrição para mim, dá essa força aí no canal do Prof. Guma, se inscreve, não custa nada para você e para mim ajuda muito. Meu canal tá recheado de resoluções de exercícios. Dá uma olhada, tudo separado em playlist. Vai fuçar no meu canal que você vai ver. Bora para a questão de hoje. Diz o seguinte, ó, ondas estacionárias podem ser produzidas de diferentes formas, dentre elas, esticando-se uma corda homogênea fixa em dois pontos separados por uma distância L e pondo-a a vibrar. A extremidade da direita é acoplada a um gerador de frequências, enquanto a outra extremidade está sujeita a uma força tensional produzida ao se pendurar a corda um objeto de massa m0, mantido em repouso. O arranjo experimental é ilustrado na figura, ajustando a frequência do gerador para F1. Obtém-se na corda uma onda estacionária que vibra em seu primeiro harmônico. Olha só, gente. Então tem uma corda esticadinha aqui, do lado direito é um gerador que vai vibrar, vai formar aqui uma onda estacionária. Lembra o que era uma onda estacionária? É uma onda que sofre uma interferência dela com ela mesma, ela vai, se propaga, bate nesse ponto, volta, e aí ela interfere com ela mesma, formando essa onda estacionária. E quando nós temos esse formato aqui, que a gente fala de um único ventre, né? São dois nós aqui nas pontas e formando um único ventre, a gente fala que esse é o primeiro modo de oscilação, também conhecido como primeiro harmônico. Se você sabe as equaçõezinhas das ondas estacionárias, isso te ajuda, ok. Mas para esse exercício, não precisava saber as equaçõezinhas das ondas estacionárias. A gente tem que lembrar do V lambda F, que essa nós vamos precisar. Mas ele deu aqui a relação, tá bom? Então, o que mantém essa corda esticada era esse peso aqui, essa massinha pendurada nessa corda. Bom, olha o que o exercício diz, uma leitura aqui embaixo. Ó. Ao trocarmos o objeto pendurado por outro de massa emão, observa-se que a frequência do gerador, para que a corda continue a vibrar no primeiro harmônico, ou seja, para continuar formando esse desenho, quando eu troco esse corpício, eu tive que ajustar a frequência para 2F1, ou seja, duas vezes a frequência anterior. Com isso, é correto concluir que a razão entre as massas deve ser qual? Agora vem a parte mais interessante do exercício. Ó. Se você já sabe as equações, beleza, mas se você não sabe, olha aqui. Ó. Note a DOT. A velocidade da onda propagando-se em uma corda é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão sob a qual a corda está submetida. Traduzindo, a velocidade de propagação em uma corda sob tensão é proporcional à raiz quadrada da força de tensão que essa corda está submetida. Pronto, ele deu o que você vai precisar disso. Nesse caso, amiguinhos, eu vou escrever dessa forma, ó, se você me permite. Velocidade é igual a uma constante. Eu não sei que constante é essa, porque né, se é proporcional deve ter alguma constante aqui que não está aparecendo. Para quem sabe a equação, beleza, pode usar a equação que você já sabe. Se você não sabe, vamos fazer com os dados do exercício. E não se esqueça que nesse caso, como nós temos um bloquinho pendurado aqui, quem puxa esse bloquinho para baixo é o peso. E quem puxa ele para cima é a tração. Por ele estar em repouso, o exercício diz que ele estava mantido em repouso, então a tração é igual ao peso. Então eu posso trocar aqui na raiz essa tração pelo peso. E o peso é mg, correto? Tá, então eu tenho essa relação aqui, beleza? Vamos guardar essa relaçãozinha. Agora tem uma equação que eu preciso lembrar, que é a equação fundamental da ondulatória, e essa eu acho que todo mundo sabe, deveria saber. É o V lambda F, vamos lamber ferida. Eu vou aplicar essa equação para a situação inicial e para a situação final, ou seja, para a situação com a massa m0 e depois para a situação com a massa m. Nós vamos usar essa equaçãozinha. Só que, Guma, ele não deu lambda, verdade. Mas quando você olha isso aqui, ó, esse ventre, tá vendo que isso aqui, ó, isso é meia onda. Se eu continuasse isso aqui fazendo assim, eu teria uma onda completa, tá vendo? Então, como essa parte aqui eu não tenho, ó, então eu tenho exatamente meia onda nesse L aqui, ó. Então eu posso dizer que esse L corresponde a meia onda. Você consegue enxergar isso ou não? Que esse L corresponde a meia onda? Se o L corresponde a meia onda, quer dizer que o lambda corresponde a 2 L's. Passo 2 para lá, né? Ó, passo 2 multiplicando, 2 L's é o lambda.
Então, quando eu vou aplicar? Eu vou aplicar esse V antes, tá? Vou pegar essa fórmula. V antes, raiz de a massa inicial era M0 vezes G, fecha a raiz, igual lambda 2L vezes frequência, ele chamou de F1. Tá bom? Essa é a formulinha na situação 1. Vou aplicar de novo o V lambda F, só que agora para a situação 2. Então, velocidade vai ficar raiz de, agora não é mais M0, agora é Emão vezes G, igual. Lembra que ele falou que ele quer que forma o primeiro harmônico também? Então, se vai formar o primeiro harmônico, o desenho não muda, vai continuar sendo esse desenho. Ou seja, o lambda ainda é 2L. Só que para isso acontecer, ele precisou ajustar a frequência para uma nova frequência 2 vezes a primeira. Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Ó? Eu apliquei a equação na situação inicial e depois na situação final, quando eu troquei a massa, tá? Apliquei a fórmula do V lambda F 2 vezes. Apliquei essa formulinha 2 vezes, ok? A equação fundamental do ondulatório. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir uma pela outra. Eu vou pegar, vou chamar essa equação aqui, só para você entender. Eu vou chamar essa equação aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2, certo? E eu vou dividir a 2 pela 1. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar a equação 2 e vou dividir pela equação 1. Por que a 2 pela 1 e não o contrário, Guma? Tanto faz, mas como o exercício pediu o M sobre o M0, o Emão sobre M0, o Emão está na de baixo. Então eu prefiro fazer assim, ó a minha estratégia, ó, só para você entender. Vou pegar esse cara aqui, ó. Vou dar um Ctrl C nele, ó. Então eu vou pegar ele, tá vendo? Ó, aqui ele. E vou dividir essa equação. Vou pôr uma divisão aqui e uma divisão aqui, ó. E vou dividir ela pela de cima. Então, a de cima, deixa eu pegar de cima aqui, ó. Ó. É isso que eu estou fazendo. Estou dividindo a equação 1 pela equação 2, tá bom? Sabe fazer essa conta ou não? Aqui, galera, para quem não sabe, lembre-se, quando você tem uma raiz em cima e uma raiz embaixo, você pode colocar tudo dentro de uma única raiz, tá? É o que eu vou fazer aqui, ó. Tudo dentro de uma única raiz. Posso fazer assim, tá? Aí eu posso cortar o que for igual, por exemplo, G com G, tchau. Desse lado, 2L com 2L, tchau. Desse lado ainda, F1 com F1, tchau. O que sobrou? Sobrou o seguinte. Deixa eu sair daqui um pouquinho. Sobrou o seguinte. Desse lado sobrou Emão sobre M0, que é o que o exercício quer. Opa, tendo a raiz, não posso esquecer. Igual, desse lado só sobrou esse 2 aqui, ó, 2. Como é que eu resolvo essa conta agora? Elevando ambos os lados ao quadrado, né? Eleva ao quadrado, eleva ao quadrado. Quando você eleva o primeiro lado ali ao quadrado, corta a raiz com o quadrado, vai ficar o quê? Emão sobre M0, que é o que a gente quer. Igual 2 ao quadrado é 4. Então aí está a resposta. Emão sobre M0 igual a 4. Deixa eu aparecer de novo aqui, ó. Aê, fica aqui um pouquinho para você printar. 4 é a alternativa. Aê. E de quê? E de esqueci de me inscrever no canal do Guma, mas vou me inscrever. Por quê? Porque o Guma coloca sempre aqui no finalzinho, ó, um card com todas as questões da FUVEST 2021. Esse aqui é o Pix, é o pagamento. Clica aqui nesse rostinho, se inscreve, dá essa força pro Guma. 2 vídeos de sugestão para você se desafiar sobre ondulatória, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, bons estudos, fiquem com Deus. Tchau.